voz. A voz determina a própria personalidade de quem fala. Se estamos alegres ou tristes, apressados, seguros, a primeira identificação desses comportamentos é transmitida pela voz. Por que será que a voz reflete com tanta nitidez o que se passa no interior das pessoas? Olha, algumas coisas que eu já disse eu vou repetir para que vocês peguem o ponto. Lembra que eu disse a vocês? Tudo que vocês falam é redundante, vocês são a mensagem. Muitas pessoas que têm dificuldade de falar em público ou que não conseguem se impor diante do seu público, às vezes tem a ver com a fisiologia, né? É impossível você falar muito bem quando você está assim, quando você fica com os ombros para baixo. Estufe o peito, ok? Respire e coloque a voz. Ó, quem é que é do louvor aqui? Tem alguém do louvor? Tem alguém do louvor aqui? Ninguém? Olha, respirem e... Vamos fazer exercício? Levantem, por favor. Façam de conta que vocês estão diante de uma plateia. Façam de conta que vocês estão diante de uma plateia. Ok. Podem ficar aí. Olha, isso aí, isso aí. Alinhe bem, estufe o peito, nada de ficar arcado, tá? Enchem o pulmão e digam ABC, né? Assim, ó. ABC, ABC. Isso, entenderam o ponto para que você fale? Enche o pulmão e fale. A, B, C. Projetem para fora a voz. Tem gente que fala para dentro. Ficou claro esse ponto da voz? É bem comum. Por favor, podem se sentar. Ok? Mas uma coisa importante com relação à voz. Alguém tem voz fina aí? Alguém? Não nas mulheres, não a voz feminina, mas eu digo, algum homem tem uma dificuldade que acha que a voz é fina? Mas você é criança, que idade você tem? 14. Não, mas você tá, a voz... Não, você é criancinha ainda, calma. Ó, como é seu nome? Mateus, para você eu não vou ensinar porque você ainda está se formando, né? Mas alguém aí já é adulto e acha que a voz, de repente, é uma voz que às vezes não é uma voz tão eloquente? Quem gostaria de vir aqui? Isso, por favor. Preciso de ajuda, pessoal. Olha, vamos agradecer por ele ter vindo aí. Isso aí. Então, se identifica, fala a tua expectativa em relação ao curso, faz uma identificação, tá? Boa noite a todos. Meu nome é André, eu sou o pai da Larissa, que eu gostaria que ela estivesse aqui. Infelizmente ela não quis vir. A minha expectativa é assim, adquirir um pouco mais de conhecimento, né? Sempre se aprende alguma coisa, né? Por que isso? Para que eu possa, quando solicitado, poder transmitir a mensagem de forma clara e objetiva, da maneira que eu entendi e que eu possa passar para todos a mesma forma. Excelente. Obrigado. Excelente. Só um pouquinho. Obrigado. Olha só, ele já usou os gestos são importantes, né? Mas eu posso lhe pedir o seguinte, existe um exercício quando você precisa engrossar a voz, que é assim, ó, faz assim, ó. Eu não vou fazer, fica pior. Mas olha só, faz assim, ó. Conta até 10 tossindo. Até 10 tossindo. Até 10. Assim, ó. Dá. Respira fundo e projeta a voz agora. Agora fala de novo. Boa noite a todos. Meu nome é André. Eu sou natural de Tapera. Fisiologia, mantenha as costas. Rio Grande do Sul. Nasci em 18/10/1966. Respira e fala. E gostaria que tivesse mais alguém que viesse aqui na frente para nós poder compartilhar um pouco dessa participação aqui do curso. André, respira e fala de novo, a mesma coisa, só que assim, ó, respira e fala. Com a boca, com o pulmão cheio. Com o pulmão cheio. Fisiologia ereta, pulmão cheio, tá? Excelente, vamos lá. Boa noite a todos.
Com segurança, sabe? Assim, O meu nome é André. Eu sou natural de Itapera, Rio Grande do Sul. Tá? Faz muitos anos que vim para Santa Catarina. E nasci em 66, portanto tenho 51, vou fazer 52 anos agora. Enche o pulmão cada vez que você falar. E eu gostaria de mais um voluntário para me ajudar aqui, né? Para que eu não fique sozinho aqui, suando. E esforçando meu pulmão aqui. Mas assim, o objetivo que eu pretendo adquirir para mim é um pouco mais de conhecimento, para que quando eu tenha ou necessite passar alguma informação, ou no PG, ou em qualquer lugar que seja solicitado, que eu possa fazer essa fala, essa transmissão com clareza e bastante objetividade, para que todos que estão sentados me ouvindo possam me entender e que eu alcance o meu objetivo. Para isso. Obrigado. Excelente, excelente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está tranquilo? Está nervoso? Como é que você está? Não? Tudo bem? Tá, mas assim, ó, tá indo bem, tá? Usa gestos, você fala, né? Mas tenta jogar pressão na voz, falar. Porque chega num ponto que você fica sem respirar e daí você já tem uma voz propensa a ser um pouquinho mais. Daí fica tenso, começa a afinar a voz. Todos nós temos essa predisposição. Ficou tenso, afina, tá? Então, bota pressão. Bota pressão. E isso, na verdade, depois vocês vão aprender um pouco sobre âncora, isso se torna um estado rico de recursos que você acessa. Se torna uma construção, tá bom? Na verdade, assim, o que eu percebi, na questão que fui orientado aqui em respiração, eu vejo que a minha voz melhora, né? Eu consigo falar mais claro. Então, devagar, se você quiser, mas com pressão. Se você continuar falando rápido, não tem problema. O importante é colocar pressão. Coloca pressão. Aí, automaticamente, talvez você acabe falando um pouco mais devagar. Então, assim, um dos pontos principais da oratória, da apresentação, da fala em público, é a respiração. Ficou bem claro agora, né? Comigo. Isso aí. Obrigado mais uma vez. Vamos lá. Pessoal, não tem relação muito direta o que eu vou falar agora, mas eu estava falando antes, acabei ficando pela metade sobre esse assunto. A questão de explicacionismo, né? Pelo amor de Deus. Ninguém suporta explicacionista. Gente que não tem a menor ideia do que está falando e está falando. Inclusive, meu filho, por exemplo, Christopher, ele tem 14 anos e ele sempre gosta de explicar o que ele não sabe, né? E eu acho uma graça, e eu brinco, meu filho é explicacionista, mas é uma brincadeira porque ele é criança. Agora, tem gente na televisão que continua sendo um baita de um explicacionista e está lá, parecendo que sabe o que está falando. Sabe? Não é piada, né? Mas é verdade. Então, nada de explicacionista, nada de repetidor de ideias, né? Que nem essa que eu falei ali antes, né? Aquela ideia da dom. Agora tem outra bem comum aí. Tem muitas crenças limitantes que a sociedade nos traz. Que é mentira e se tornou verdade sem fundamento. Aliás, continua sendo mentira, mas é tido como sendo absolutamente verdade. Quem já ouviu falar essa? Nós só usamos 3% do cérebro, ou 10% do cérebro. Quem já ouviu isso? Isso é mais uma neurobobagem, tá? Na verdade, de acordo com a neurociência, nós usamos todo o nosso cérebro o tempo todo. E como é que nós sabemos disso? É simples, é só você fazer uma ressonância enquanto a pessoa está utilizando o seu cérebro. Você vai ver que nós utilizamos todo o nosso cérebro o tempo todo. Entretanto, até o presente momento, o que se sabe é que a capacidade de absorção de informações é ilimitada, vírgula, até o presente momento. Entenderam, pessoal? Então, às vezes nós saímos replicando ideias. Quer ver algumas ideias teológicas, heréticas? Cobertura espiritual. Não, Deus criou uma hierarquia. Então é assim, eu estou aqui, depois tem o outro líder, depois tem o pastor, depois tem o clero, e daí tem uma hierarquia, então, para ir a Deus. Isso aí é heresia. O maior entre nós é servo de todos, entendeu? A nossa igreja eu acho maravilhosa nesse sentido, porque o nosso pastor, ele é muito... ele não se posiciona como um apologeta, mas ele é um grande apologeta. Uma pessoa que tem uma excelente fundamentação. Então, o maior entre nós é servo de todos. O que o Juca tem
e os outros pastores que aqui estão, mais responsabilidade. Entre nós e Deus só tem Cristo, tá? Não tem esse negócio de hierarquia. Existe, por exemplo, cobertura de oração, existe amparo. Deus é um Deus de ordem, mas essa ideia, Então, essa é uma das heresias, né? A outra heresia, vou só falar duas aqui para vocês entenderem que isso atrapalha o meio cristão e gera medo. Quer ver outra? Quando você entra em batalha contra o inimigo, você pode esperar que ele venha contra você depois, chama-se retaliação. Quem ouviu falar isso? Quem que acredita nessa bobagem? Continua acreditando? Quem acredita ainda? Então, isso é heresia. Na verdade, vocês estão dando o poder ao derrotado, o pai dos derrotados. Exatamente, dando legalidade, porque Jesus nunca disse isso. O que ele disse foi, eu vos dou o poder sobre todo o poder do inferno, e nada vos causará dano algum. Ok? Sabe o que significa lá no profundo do grego nada? O termo nada no grego, no profundo? Nada. Meu humor é meio irônico, né? Não é todo mundo que acha graça. Só eu que acho graça. Essa que é a bucha do meu humor. Mas tudo bem. Entenderam, pessoal? Então, 1 João 5,18 é um texto que eu gosto muito. Quem está em Cristo, maligno não toca. Mas, vírgula, tem que estar em Cristo. Essas coisas que a gente fez aqui, é uma ênfase. Entendeu? É uma ênfase. Outra coisa, voz. Você não precisa preencher tudo, além de não dar uma de explicacionista, que não é o tópico exato da voz, mas é importante nós entendermos. E de repetidor de ideia sem fundamento, né? Porque fora isso, né? Fora, não dá, é melhor. Esses dias perguntaram para mim assim, por que você não fala sobre física quântica nos teus cursos? Eu até gosto do assunto, ainda mais como bacharel em teologia também, mas entre dar uma de explicacionista e estar muito bem amparado do que eu falo, eu prefiro estar muito bem amparado e falar o que faz sentido, né? Então, do que dar uma de explicacionista. Mas, voz. Não precisamos, André, né? É normal, tá? Nós estamos aqui para aprender. Nós não precisamos preencher tudo com e, né? Por exemplo, assim, como é que é o né também, né? Tem gente que fala assim, parece a linguagem do né. Oi, né? Meu nome é Luiz, né? Você é a Simone, né? Simone. E daí, então, né? Eu estou aqui na frente, né? Para dar o curso, né? Para vocês, né? Parece que o espaço entre palavras é né. Daí, tem mais. Tu usaste um ali antes ali. Qual foi aquele que tu usaste? Alguém percebeu? Ele usou um ali antes, que ele não percebeu. O problema é que nós não percebemos, viu? Quando nós estamos falando, nós não percebemos. Outra coisa, quem leva a sério um orador, que diz assim, bem, eu estou aqui na frente de vocês para falar esse assunto porque eu acho que é assim. Quem leva a sério um cara? Um homem ou uma mulher que acha. Fora os explicacionistas. Exato. Vamos, para a glória do Senhor, vamos nos tornar grandes oradores? Quem topa? Então, abaixo os explicacionistas. Pelo amor de Deus, né? Vamos falar direito. Entenderam, pessoal? Então, nada de usar... o que demonstra esse né? Demonstra falta de preparo, nervosismo. Não precisa. Não precisa preencher todas as frases com alguma coisa. Eu não posso parar de falar, senão alguma coisa não vai dar certo, né? Por isso que... Não sei. Não precisa preencher tudo. Eu posso falar um negócio interessante para vocês? Às vezes, o silêncio pode ser bem poderoso. Em alguns momentos, pode ser bem importante. Entenderam? Então, o silêncio pode ser uma excelente estratégia para prender a atenção. Não precisa preencher tudo com né ou com outra coisa. Desculpa, como é seu nome? O que você falou mesmo? Aquela palavra? Daí. Obrigado. Daí. Ou outras coisas do gênero, né? Então, o silêncio pode ser bem poderoso. Aí que está, sabe? Quando vocês respiram e projetam a voz, a tendência é que você não fale tão rápido. Posso contar algo para vocês? Eu falava de maneira muito rápida. Eu falava muito rápido.
E como é que eu eliminei esse problema? Né? Porque eu tenho uma predisposição a pensar rápido, e a rapidez às vezes demonstra nervosismo. Então, como eu eliminei esse problema? Eu eliminei esse problema respirando para falar. Eu eliminei esse problema fazendo aquilo que nós trabalhamos ali com o André. Respira e fala, né, botando pressão na voz. Aí automaticamente não dá para falar rápido dessa forma. Ok? Alguma pergunta a mais com relação à voz, por favor? Não, assim, ó, eu tenho dificuldade que eu começo a falar, eu não quero, vamos supor que eu quero falar calmo, mas quando eu vejo assim, eu me alterei, assim, eu estou falando alto. Eu tenho esse... É uma forma de nervosismo, né? Eu começo baixinho, me policiando e tal, quando eu vejo eu estou... Posso te fazer uma pergunta? Quem disse que você tem que falar baixinho? Na verdade, é a maioria das pessoas em torno de mim. Tá, mas é num lugar pequenininho, né? No trabalho. Ah, tá. Não, ok. Tá, mas aqui no curso é oratória. Não é, se bem que rapória, é interessante. Posso te fazer uma pergunta? Você aceitaria vir aqui na frente para nós entendermos o que você está dizendo? Então tá. Repete o teu nome, por favor. Fabi? Fabi, por favor. Me conta exatamente o que acontece lá. Pode ficar à vontade. Acontece que quando eu estou falando, as pessoas geralmente chegam para mim e falam que eu falo muito alto, e isso às vezes transparece um ar de grosseria. Que as pessoas entendem que eu estou sendo grossa, que eu estou sendo estúpida, principalmente os clientes, né, que eu atendo e tal. E aí as pessoas dizem, tenta falar um pouquinho mais baixo, tenta para parecer assim mais gentil, que tu está mais calma. Mas na verdade eu não estou nervosa, é só o meu timbre. Eu sou assim. Agora, faz assim, Fábio, ó. Respira fundo, bota pressão na voz. Respira e bota pressão. Fala assim, enche o pulmão, e cada vez que você enche, aí você fala. Por mais que eu tente falar mais baixo, eu não consigo. Quando eu vejo, eu estou falando alto novamente. Respira. Não vai até o final do ar, tá? Respira. Se você respirar, você não vai subir demais a voz. E eu vou te falar uma outra coisa importante, só um segundo. E vou falar outra coisa importante. Se ela respirar, ela não vai subir demais a voz. Ela vai ter uma grande eloquência. Agora, uma outra coisa importante é assim. Qual é o volume ideal da voz para uma plateia? Falar baixo. Ou gritar. Ou exatamente mais ou menos na mesma intensidade da plateia. Que mais ou menos na mesma intensidade da voz de vocês. O que vocês acham? Leu? Depende para que quantidade de pessoas que está falando. Se é uma plateia pequena, pode ser um tom maneirado, mas se for uma plateia maior, vou respirar. Se for uma plateia maior, aí o teu timbre pode ser um pouco mais alto, para que todo mundo possa ouvir o que tu está falando. Mas de um modo geral, Isso, estou perguntando. Não seria interessante quando você for fazer isso, você alterar o timbre de voz de vez em quando? Porque se você fala no mesmo tom, como você falou antes, fica monótono, né? E quando você altera, às vezes tu dá aquela acordadinha na pessoa que está meio dormitando no meio do grupo, né? Exatamente, é uma excelente ideia, Tudo isso tem que ser feito sim, usar a ênfase, subir a voz, tudo mais, mas de um modo geral, na média, olha, deixa eu fazer uma pergunta, vocês diriam que eu estou falando, vamos supor o seguinte, no mapa de vocês, eu estou falando mais ou menos na mesma altura, por mais que eu tenha o microfone nas mãos, eu estou falando na mesma altura de vocês ou estou falando um pouco acima da altura de vocês? Eu estou um pouco acima, entendeu? Então, com a plateia, na oratória, não tem problema algum. Você respira e pode falar um pouco acima, tá? Não tem por que a gente gritar aqui, mas é bom. Por quê? Eu falei para vocês que a voz grave influencia mais que a voz aguda, até nas mulheres também. Agora, a naturalidade tem grande influência. O peso da voz
também tem grande influência. O peso da voz dá a interpretação, até às vezes até subconsciente também, de que a pessoa tem muita segurança, que ela domina, que ela está tranquila. Então, existem coisas, né, que você pode fazer, ações que você pode implementar, que vão fazer com que você tenha grande influência. Ok? Então, fala mais alguma coisa um pouquinho sobre você, o que você faz, a tua profissão, mas respira, só... e daí fala, enche o pulmão para falar. Tá? Daí você vai ver que você não vai ter alteração. E se você quiser em algum momento dar ênfase, pode, tá? Mas respirando você vai ter um controle melhor. Por favor. Bom, meu nome é Fabiana. Eu sou casada com o Natan, o filho do Brusque. Temos uma filha, o nome dela é Maria Eduarda. Eu trabalho na farmácia São Lucas, sou caixa. Mas assim, ó, não precisa dar toda a informação. Isso, você está indo muito bem, mas procura respirar, você está indo muito bem, procura respirar só um pouquinho mais, porque daí a pausa entre as frases vai ficar alguns milésimos de segundos maior. Tá? Procura só respirar um pouquinho mais, só isso. Está indo muito bem. Durante o dia, eu atendo muitas pessoas que a maioria está mal, está sentindo alguma dor, está com algum problema, e às vezes chega ali um pouco nervosa, um pouco alterada, um pouco estressada, muitas vezes sem paciência, e isso às vezes faz com que o timbre da minha voz ele pareça que eu estou sendo grossa, que eu estou sendo estúpida com a pessoa. Inclusive, eu já fui chamada a atenção várias vezes, né? Quer ver uma coisa? Você percebeu que quando a tua voz parece que está alta, você está falando mais rápido? Entendeu? Então, respira. Entenderam? A voz, não, ela fica mais alta, ela começa a falar rápido. Isso mesmo. Você só respirando, você vai resolver esse problema. Mais um pouquinho, por favor. E uma coisa que eu... Endireita, faz de conta que tem isso, endireita, faz de conta que tem uma coisa aqui atrás, uma parede. Isso, uma parede. Ó, endireita. Respira sem pressa. Respira e fala. Coloca a voz com pressão. Você vai perceber que com pressão ela nunca vai acelerar demais. E a partir do momento que eu comecei a me policiar mais com essa questão do timbre, do volume da minha voz e também com a questão do tamanho do lugar onde eu estava, eu percebi que, tipo, em casa, realmente, às vezes eu falo no mesmo volume que eu estou falando na farmácia e parece que está mais alto. E lá na farmácia já está mais tranquilo, porque eu já consegui aprender a me controlar melhor. E, inclusive, assim, depois que eu comecei manter uma tranquilidade mais na hora de falar, uma naturalidade maior, eu consegui... Respira. Uma naturalidade maior. Eu consegui... na verdade, é uma questão de começar a moldar teu cérebro para respirar. Tá? Depois que eu comecei a me policiar mais, eu consegui perceber que, pelo menos no trabalho, que era onde isso mais influenciava, eu consegui melhorar e consegui ter resultados positivos. Inclusive, começaram a vir elogios, né? Partindo dos clientes, partindo dos superiores. E realmente esse fato de se policiar com a questão do tamanho do lugar foi algo que me ajudou a melhorar. Que essa é o que você falou, né? Dependendo da quantidade de pessoas, o tamanho do lugar, é o timbre que a gente vai usar. Me ajudou bastante. Excelente. Ok, obrigado. Tem outra moça? Tem mais uma? Que gostaria de vir até aqui? Hã? Tudo é prática, né? Certo. Quando ela foi no início, né, ela teve grande dificuldade porque ela estava preocupada com a voz, com a fala, e ela não olhava para o público, né? Quando ela começou a fazer a comunicação visual e olhando para nós, ela começou também a melhorar. E
É claro que nós vamos ver na sequência depois, né, também a corporal. Mas isso é muito importante, né, porque ela começou devagarinho ali, em questão de minutinhos, né? Ok, obrigado, Raul. Então, é exatamente isso, tá? E tua voz né, começou a respirar e falar, é uma voz, uma ótima voz, uma voz bonita, uma voz bem, com bom timbre, tá bom? Mais alguma menina, mais alguma mulher que queira vir aqui na frente? Eu não tô, ninguém é obrigado, eu só quero ajudar, tá bom? Ok? Legal. Tá bom. É sua filha? Não? Como é seu nome? Gabriele. Gabriele, por favor, fique à vontade. Tá, deixa eu só ver uma coisa. Tá. Ó, isso, endireita. Respira, se apresenta. Isso aí. Bom, meu nome é Gabriele. Ó, olha para eles. Olha Eu para tenho eles. bastante dificuldade. Então só um pouquinho, olha para mim. Olha para quem? Onde é que está a dificuldade? Quando eu vou apresentar trabalho na frente, na escola, eu tenho bastante nervosismo. Eu falo tudo de uma vez rápido e não respiro. Tá, isso. Então vamos lá, vamos respirar? Ó, uma vez. vamos respirar. Para você não ficar constrangida, fiquem todos de pé, por favor. Fica aqui. Ó, para que vocês recuperem o poder cognitivo, tá? Vamos lá, soltem os braços. Isso serve para o branco na prova também. Ó, respirem fundo. Segurem um segundinho e soltem pelo nariz. Agora expirem pela boca. Inspirem pelo nariz. 1 segundo e soltem pela boca. Mais uma vez. Bem profundo. 1 segundo e solte pela boca. Vamos lá. Pode sentar, fique à vontade. Então, meu nome é Gabriele. Eu tenho 15 anos. Ok. Estudo no Lara Ribas. Excelente. Deixa eu pensar. Não se preocupa. Respira. Tá, excelente. Repete a mesma coisa. Meu nome é Gabriela, eu tenho 15 anos, mas agora eu quero que você... bota a pressão. Meu nome é Gabriela, eu tenho 15 anos. Meu nome é Gabriele. Eu tenho 15 anos. Procura não baixar, não Assim. baixa. Mantenha assim, ó. Mantenha a tua postura. Quando eu vou apresentar também, eu tenho o costume de ficar me mexendo bastante. Tipo, Não fico, tem problema. sabe, caminhando assim, daí... Não tem problema. Não tem problema caminhar. O importante é você falar para eles, olhar nos olhos, respirar e colocar. É mais ou menos assim, ó. É como se você estivesse encarando eles, sabe? Quer ver? Mais ou menos assim, ó. Meu nome é Luiz, eu tenho um pouquinho mais de 15 anos. Viu? Mas, entendeu? Olha nos olhos. Não tem que multiplicar. Entendeu o negócio? Então, bota a pressão, como se você estivesse se impondo, se você estivesse influenciando mesmo, estivesse colocando realmente quem você é. Você, né, veio aqui para ficar, veio aqui para glorificar o nome do Senhor e para mostrar quem é o Deus que você serve. Bota a pressão, respira, olha, encara eles. Olha para um, olha para outro, encara mesmo. Não gostou, é 2 trabalhos, não gostar e voltar a gostar. Isso, entendeu? Respira, pressão, encara, olha para eles. Então, meu nome é Gabriele Monique Durante. Eu tenho 15 anos. Eu estudo no Lara Ribas. E já estou há um bom tempo na igreja também. Para você, claro, é muito novo, tá? Cada vez que você for falar, você respira. Tudo que você falou está ok. Só fala assim, ó, e fala a frase. Tá? Cada vez que você for falar uma frase, né, respira. Daí você vai perceber que acaba isso. E se tiver algum bloqueio, eu tiro para você. Então, toda vez que eu vou apresentar trabalho na frente, tipo, eu começo a falar bastante rápido e teve um momento em que eu parei para respirar, tipo, e eu falei para eles, tipo... Deixa eu fazer uma pergunta. Você é uma pessoa, menina inteligente, Sim. mais, mas eu vou te falar o seguinte, ó. Você consegue respirar e falar, né, com pressão na voz e falar, por exemplo, você é uma pessoa extremamente inteligente. Em vez de falar, eu sei que é cultural, tá? É cultural falar rápido, mas consegue falar rápido? Consigo falar rápido? Como é que é isso para você? No jeito que eu falo? Você, talvez pelo nervosismo, você falou rápido? É convivência com meus pais, que eles são do interior, né? Não tem problema. Então respira. Pelo sotaque. Mas não é nada que não possa ser alterado. Porque, Sim. Né, tudo pode ser, e nosso objetivo é sermos excelentes oradores, né? Então,
As pessoas, elas respeitam muito quem fala um português perfeito. Então, cada frase que você for falar, você respira. E fala com pressão. E fala olhando nos olhos deles. Sim. Encarando mesmo, assim, olhando nos olhos. Então, meu nome é Gabriele Monique Durante. Eu tenho 15 anos. Eu estudo no Lara Ribas. Eu tenho bastante dificuldade quando eu vou falar. Eu acabo falando rápido. Ó, posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa? Sim. Tá bem? Não tá legal? Tá meio tensa? Eu fico tensa. Tá, me dá atenção para mim. Pega, arranca ela e me dá na mão. Sério? É plasticidade neural, é reedição. Pega e me dá na mão, arranca tudo fora, assim, se concentra, arranca tudo bem. Não, mas é loucura mesmo. Ó, assim, ó, pega toda a tensão que você está sentindo, se concentra, arranca toda ela e coloca na minha mão. Arranca, pega. Não, é uma reedição rápida para tirar isso aí. É sensação, né, sinestésica, então eu vou tirar para você. Tudo bem? Aceita? Então tá, arranca tudo e bota na minha mão. Conseguiu arrancar? Acho que sim. Tá, então me diz assim, ó, olha para minha mão. Como é que é essa sensação? Ela é redonda, quadrada, triangular? A sensação que você colocou na minha mão. Dá uma forma para ela. Retangular, pesada, leve. Que cor? Textura? Hã? Uma textura. Não, a cor você falou meio branca, mas a textura, assim, é uma textura, né, de pedra, uma textura do quê? Parece com o quê? Uma textura, uma nuvem, é uma pedra, é um tijolo, é uma nuvem, tá. Tem cheiro? Cheiro de quê? Conseguiu se concentrar? Sim. Tá. Ó, faz de conta que tem um lixo lá. Joguei no lixo. Posso fazer um pedido para você? Se você prefere, eu joguei na lixeira. Imagina que está numa lixeira lá. Tu consegue imaginar que está numa lixeira? Deixa eu te perguntar, você prefere esvaziar a lixeira com mouse ou com uma descarga? Puxar a descarga. Fazer a sensação, mandar embora. Com mouse. Aqui, ó. Vamos usar esse aqui mesmo, tá? Aperta aqui, ó. Aperta até esvaziar a lixeira. Faz de conta que é o mouse. Pode botar ali, ó. Aperta até esvaziar a lixeira. Se concentra. Aperta até você perceber que esvaziou lá. Desapareceu? Está mais tranquila? Excelente. Uma reedição, tá? Uma reedição rápida. Então, assim, ó. Agora, vamos de novo? Estufa o peito, olha nos olhos, naturalidade, mas assim, com total segurança, sabe? Você está confrontando, eles estão aqui porque você vai se apresentar, eles querem saber quem é você, né? Então, com naturalidade, respira e fala. Projeta a voz. Não tenha pressa, respira. Tá. Direita as costas, olha nos olhos dele. Já falei, se eles não gostarem, dois trabalhos, não gostar é voltar a gostar. Azar o deles, entendeu? Então, meu nome é Gabriele Monique Durante. Eu tenho 15 anos, eu estudo no Lara Ribas. Já estou há um bom tempo na igreja e eu sirvo a Deus, né? Eu amo Ele a todas as coisas, entre todas as coisas, enfim, Ele é a minha prioridade na minha vida. Isso não precisa preencher com o silêncio é poderoso, mas está indo bem, continua, tá? Não precisa colocar o fica tranquilo, é tudo novo, não se preocupa, tá? Você tem 15 anos também, não se preocupe, é assim, tá? Sim. A gente está aqui para aprender. Então, continua, está indo bem, projeta a voz, fala direita, né? Bem isso como você está, olha nos olhos deles, e daí, entre uma frase e outra, você pode dar pausa, respirar, não usa o né. Tá bom. Tá, vamos de novo. Então, meu nome é Gabriele Monique Durante, eu tenho 15 anos, eu estudo no Lara Ribas. Meus pais têm uma empresa de placas, Chape Placas, e eles são do interior de Águas Frias, e meu pai ele é de Esperança, na verdade, e convivendo com eles eu pude pegar o sotaque um pouco, como dá para perceber. E meus avós, eles também têm bastante tendência a italiano, polaco, alemão e bastante outras tendências. Eu puxei meio polaco e italiano. E aí foi isso que deu. Indo muito bem, tá? Ainda você tem o I, não precisa preencher com I. Pode parar, respirar e falar.
Tudo é novo, tá? Mas depois teu cérebro se habitua. Tá bom? Quer tentar mais uma vez, mais alguma coisinha? Eu estou pensando no que eu vou falar. Não, mas pode Porque falar a mesma coisa de antes. Teve um trabalho que eu fiz que, tipo, eu tinha estudado pra caramba. Daí eu cheguei lá na frente e me deu um branco na hora. Respiração. E eu acho que eu perdi bastante nota por causa disso. Eu fiquei bem arrependida, sabe? Eu cheguei lá, estudei um monte, daí cheguei lá e não me lembrei de absolutamente nada. Conta isso pro pessoal, mas respira e fala com eloquência. Sim. Conta isso. Não coloca aí, não coloca nada disso. Só respira e fala. Pode dar pausa e acontecer o quê? Respira, tá? No início, só um pouquinho. Pessoal, no início, como é novo, isso que ela está aprendendo, no início ela vai dar uma pausinha maior, mas depois o cérebro se habitua e ele vai dar cada vez uma pausa mais rápida e vai continuar esse processo eloquente, tá bom? Então, tranquilo, tá? Respira. O que aconteceu então, por favor? Ó, vai ter que falar mais alto porque está chovendo. Tá. Bota a pressão aí. Bom, teve um trabalho em que eu fui apresentar lá na frente e ele era de física, sobre termômetro bimetálico. E eu tinha estudado bastante, mas acabou que quando eu cheguei lá eu não consegui absolutamente dissolver nada, falar nada, e eu fiquei meio que sem nota. Eu fiquei bem chateada por ter estudado pra caramba e, ao mesmo tempo, eu não ter conseguido explicar o que eu tinha lido para eles entenderem. Ótimo, muito obrigado, muito obrigado. Ainda tem aquela questão, sabe, cultural, mas é uma coisa que é só se policiar, tá? Desculpa, repete teu nome, por favor. Gabriele. Gabriele, ainda você tem aquele mas não tem problema, tá? É tudo novo, lembra que eu falei que é exercitando, é prática, né? Agora, onde eu quero chegar também com outro ponto importante que ela falou, que eu brinquei com ela, falei, isso é mentira. O cérebro, ele acredita no que você contar a ele. E o cérebro, nós vamos falar mais disso no próximo, né? Mas o cérebro é burro. Sabia que o cérebro é burro? Quem é inteligente? O eu. Inteligente é a pessoa que está atrás dos olhos ali. Essa pessoa é inteligente. Se eu disser para o teu cérebro, por favor, não pensa num coelhinho branquinho desse tamanho. Não pensa num coelhinho branquinho. Adiantou o quê, né? Não adiantou nada. Então, o cérebro é burro. Quem é inteligente? O eu. Tudo que nós falamos constrói sons, imagens e sensações. Por exemplo, eu digo assim para vocês, vamos tomar um café? Vamos tomar um café comigo? Todos me entenderam, né? Alguém não entendeu o que eu falei? Todo mundo entendeu. Entretanto, cada uma dessas palavras, nenhuma delas veio parar de paraquedas na sua mente. Então, cada uma dessas palavras foi construída ao longo da tua experiência de vida pelos 5 sentidos. Se eu disser assim, café, olha, agora que eu falei só uma palavra, não passou batido todas as construções. Se eu falo café, vem sensação, vem imagens, vem sons, né? Então, eu quero dizer a vocês que tudo que vocês falam sobre vocês é uma profecia autorrealizável. E nós não estamos falando aqui de Bíblia, porque a palavra de Deus também dá esse respaldo. A palavra de Deus diz que do fruto da boca o homem se farta. Então tudo que você confessa, você experiencia, você vive. Ok? Está na Bíblia também. Mas deixando a Bíblia para lá, como o objetivo aqui é a oratória, e eu estou também falando de plasticidade neural, eu vou dizer a vocês o seguinte, tudo que você fala, em termos de neurociência e plasticidade neural, é uma profecia autorrealizável. Por quê? Porque ela traz sons, imagens e sensações que geram emoção, e emoção gera crença, e quando você confessa algo, eu tenho dificuldade, porque o que teu cérebro vai fazer? Trazer sons, imagens e sensações que comprovem aquilo que você falou. Entendeu? Muitas vezes eu acho que por causa do sistema nervoso da pessoa, isso depende bastante da forma de tremer. Eu tremo muito na hora, eu não sei de onde que eu tiro tanta tremedeira. Começa das mãos, também vai para os pés e começa a
sei lá, do nada ficar, tipo, tudo, sabe, tensa, vermelha, e no final dá tudo errado, sabe? A apresentação que eu queria fazer de melhor, eu acabo fazendo bem. Gabriela, assim, ó, se você respirar, você vai acabar com o branco e possivelmente com a tremedeira. Se você se preparar bem, é outra questão. Mas haja com naturalidade, olhe nos olhos. Outra coisa, agora nós trabalhamos a questão do medo, né? Você falou que às vezes vinha uma sensação de medo. Eu fiz uma reedição rápida disso. Você ainda acha que essa sensação vai voltar? Porque daí eu trabalho mais profundo. Você acha que ainda pode ter uma sensação de medo em algum momento, se você se preparar e respirar? Eu acho que pode ter sensação de tremer e Não. Tremeu e deu branco é porque não respirou. Como é que você faz? Muda a fisiologia e respira. Posso falar uma coisa importante? Uma das novas descobertas da neurociência vem do trabalho da doutora chamada M. Cuddy. A doutora M. Cuddy descobriu, mensurando, medindo a saliva, que neuroquimicamente a nossa fisiologia tem uma relação direta também com quem nós somos. Então, eu vou lhe garantir, se você respirar e se você endireitar a fisiologia, isso vai desaparecer. E tem um outro recurso que ela ensina, a PhD em neurociência, que vocês podem fazer, os homens do super-homem e as mulheres a pose da Mulher Maravilha. Essa pose aqui, ó. Essa pose assim, ó. Sabe? Não precisa ser na frente de todo mundo, entendeu? Você vai lá, dá uma disfarçadinha e fica 2 minutos assim, ó. Sentindo a Mulher Maravilha. Vai desaparecer. Vai desaparecer. Eu quero que vocês entendam que a fisiologia também constrói emoção e constrói quem você é. É por isso que é importante você ter uma fisiologia mais ereta aqui. Ficou claro até aqui? Tudo bem? Alguma dúvida sobre o que nós falamos até agora, sobre voz? Então, tudo que você fala, constrói, tudo que você fala, independente da palavra de Deus, falando em neurociência e plasticidade neural, são profecias autorrealizáveis. Você cria uma realidade e teu cérebro é mais ou menos assim, você fala uma bobagem, sabe aquele tipo de gente que abre um jornal e daí só circula as notícias ruins? São os filtros que ela criou da realidade. E sabe como é que ela criou esses filtros da realidade? A maior parte desses filtros é por onde elas estão focando e também pelas confissões que elas fazem. O cérebro é pretensioso. Realidade é o que você crê. Claro, a palavra interessante, isso que nós estamos numa igreja, né? Se fosse um curso só de programação neurolinguística e outras coisas mais, eu não falaria o que eu vou falar agora. Mas só para vocês entenderem. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. A palavra verdade tem o mesmo significado que realidade. Entendeu? Então Cristo é a realidade é Cristo. Vida é energia incriada, Ele é o autor da vida. Em contrapartida, fora Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, e para nós experienciarmos a eternidade com Ele no reino de Deus, nós precisamos também ter os mesmos valores desse reino, e Ele nos deu esses valores quando Ele esteve em carne, há 2000 anos atrás aqui conosco, através dos evangelhos. Fora isso, tá? A realidade é uma construção fiado nos seus filtros da realidade. Vocês, quer ver uma coisa? As mulheres que estão aqui, quem já teve bebê aqui? Tá. Você percebeu que quando você engravidou, todo mundo engravidou, parece junto com você? Então, posso falar? Não é verdade, tá? Mas é que você começou a prestar atenção que tinha muitas outras mulheres grávidas como você. Entendeu? Quem comprou carro novo aqui? Carro novo? Hã? Olha, sabe aquela coisa que, de repente, aquele vestido, aquele, né? Esse aqui, depois que você adquire, você percebe que tem muitas pessoas que têm algo semelhante. Então, é assim que o cérebro funciona. O cérebro é extremamente pretensioso. O cérebro, ele acredita em tudo que você conta para ele. Então, neurocientificamente, qual é o segredo para você acessar os melhores recursos? Entre outros, nós vamos falar sobre foco, fisiologia, nós vamos falar mais. Mas o primeiro conselho neurocientífico nessa noite, sempre diga o contrário. Se você percebe que você tem uma dificuldade em alguma coisa, você fala assim, eu tenho uma facilidade extraordinária em fazer isso. Nossa, como eu tenho habilidade. Puxa, eu sou uma pessoa extremamente capaz. Eu tenho uma eloquência extraordinária, eu sou extremamente eloquente. Eu sou, né? Porque se você confessar, o teu cérebro é burro. O teu cérebro não sabe o que é não pensa no coelhinho branco. O teu cérebro vai fazer o quê? Vai
facilitar em trazer todas as construções, todas as memórias que você tem que comprove a babaquice que você falou. Entendeu? Entendeu? É isso que ele vai fazer. Então, já que teu cérebro não é muito inteligente, quem é inteligente é você, o que você faz? Confessa tudo aquilo que diz na palavra de Deus e confessa tudo aquilo que faz com que você construa filtros da realidade, sons, imagens e sensações que te deem o que você quer de habilidade e recursos. Entendeu? Eu sempre brinco, não fala que teu cérebro acredita. Nos meus cursos eu falo isso o tempo inteiro. Não fala que teu cérebro, porque eu não sou isso. Não fala que teu cérebro acredita. E acredita mesmo, pessoal. É a mais pura verdade. Ele acredita mesmo. Ok? Tudo bem? Pessoal, eu vou dar 10 minutinhos para quem quer tomar um copinho d'água, de repente ir até o toalete e retornamos às 9h30, tá bom? Bom, sejam bem-vindos de volta. Vamos então para o próximo tema. Olha só, uma das dúvidas que foi colocado, eu acho importante dizer, com relação a segurar o microfone, você pode encontrar a maneira que você acha mais adequada para você. Mas em contrapartida, a dica que eu dou, cola ele no corpo, assim, ó. Eu por exemplo, seguro na pontinha para que ele fique mais próximo possível da boca. E a grande sacada, tipo o Silvio Santos, cola aqui, ó. Aí você não tem problema, você não, digamos, não há problema de você puxar, esticar, ficar alto, né? Então, segurou colado aqui, aí você se movimenta, né? Faz tudo o que você quiser, mas com o microfone colado ali. Não precisa fazer força, só encosta a mão aqui e esquece a mão ali. Está na altura certa, acabou. Ok? Tudo bem? Próximo slide, por favor. É a musicalidade da fala. É a colocação... Vamos botar uma aguinha aqui. Mais ou menos prolongada das vogais. A pronúncia correta das palavras, levando em conta a sua acentuação, a alternância da altura da voz, da velocidade que imprimimos as frases. Ora alta, ora normal, ora baixa, rápida em certos momentos, lenta em outros, dando ênfase aos pontos que podem ser enfatizados e fazendo com que este conjunto melodioso seja melhor compreendido pela plateia. Olha só. Vou pegar isso aqui emprestado. Ó, ritmo. O ritmo, ó, isso é interessante, pessoal. Fica mais fácil das pessoas gravarem, entenderem a mensagem que você está comunicando. Olha aí, ó. Agora eu, dois viu? Viu como todos nós somos passíveis aí de temos que nos policiar? Então vamos lá. Ritmo é a musicalidade da fala. É a colocação mais ou menos prolongada das vogais. Quando eu falo dessa forma, eu estou dando uma musicalidade, quase como algo teatral. Entretanto, quer dizer, você assustou? Desculpa. Entenderam, pessoal? ênfase é necessário. Depois vem velocidade, né? Acho que é velocidade. Depois deixa para o próximo outro assunto. Então, é necessário. ênfase é bem legal. Com ênfase, você não fica monótono, não fica monotônico, né? A pessoa está lendo a Bíblia e daí, então Paulo disse que era necessário. Então Paulo disse, ouvi-me, é necessário. Ok? Deem ênfase. Nada de né? Silêncio. ênfase. Olhe para a plateia. Em síntese, a todos que aqui estão, quanto mais você agir com naturalidade, quanto mais você... Não aquilo que nós falamos antes ali, né, Round? Não de começar a colocar ideias ali de explicacionistas, complexidade desnecessária para parecer inteligente. Mas você pode atrair a atenção da plateia sobre um assunto extremamente importante. Você pode, né, falar sobre o assunto
conforme foi dito por Paulo. Então Paulo disse, ouvi-me, ó. Tipo teatro. Alguém faz teatro aqui? Alguém faz teatro? É isso, tipo teatro. Ok? A mesma coisa. Fica muito mais fácil para que os seus interlocutores absorvam a informação de maneira mais clara. Ok? Nada de monotom. Monotom é monótono. Então, parece um robô, né? Eu tenho um software de leitura para mim viajar. Quando eu viajo, o software lê os livros. Só que lá ele é monotônico, né? Ele fica falando do mesmo jeito sobre a coisa, porque não sei o quê, porque não sei aonde, né? Mas nós não somos monótonos, monotônicos. Ok? Tudo bem? Claro até aqui? Então, quando nós, em alguns momentos, falamos devagar, olha a atenção como prende. Mas em alguns momentos é necessário falar rápido. Teatro, um pouquinho. Com naturalidade, com tranquilidade. Tá bom? Não é nada assim muito difícil, é só naturalidade. Posso falar algo importante para vocês? Não é alguma coisa que talvez vocês vão fazer o primeiro discurso e já vão internalizar isso. Mas qual é a sacada? Prática, prática e prática. Quanto mais vocês praticarem, se colocarem à disposição para apresentar, para comunicar, para ser o orador da turma, no PG, exercitem. Isso vai fazer parte de vocês. E as conexões que vocês utilizam, elas se fortalecem. As que vocês não... olha só, isso é importante. É bem possível que alguém tenha um mapa, a ideia, a crença, a seguinte: eu entendi, então beleza, gravei a informação, está lá, está arquivada. Não, se você não praticar, você vai ficar sem o conceito, você vai ficar sem a prática, sem a polidez de aplicar o que aprendeu, e além disso, é bem possível que você esqueça inclusive o conceito, por não utilizar. Ok? Ok. Próximo slide, por favor.